Agora, Veloso, você disse que vocês tinham uma expectativa positiva a partir dessa visita do presidente Lula para Washington. Todos aqueles escritórios nos Estados Unidos que vocês tinham contratado, nesse âmbito em particular, quer dizer, no seu setor, vocês ainda não tinham conseguido avanços significativos. Você entendeu por quê? É porque o presidente Trump, o governo Trump, ele deu exceções ao Brasil naqueles produtos que estão diretamente ligados com a carestia e o custo de vida das famílias americanas, aqueles que entram no índice de inflação. Então, foram produtos ligados à alimentação, né? Carne, antes foi lá o suco de laranja, enfim, todos aqueles produtos que estavam afetando a carestia e a inflação. Como bens de capital, máquinas e equipamentos não entram no índice de inflação, nós não teve esse problema adicional para a economia americana. E o segundo motivo é porque os produtos que eles abaixaram, que eles deram as exceções, são produtos que eles não produzem, que eles obrigatoriamente têm que importar. Em máquinas e equipamentos, nós concorremos com os Estados Unidos. A balança comercial do Brasil é negativa já faz alguns anos em relação aos Estados Unidos, ou seja, o Brasil já importava mais máquinas do que exportava, né? Então, são dois os motivos, inflação e concorrência. Eu queria, se você me permite, em cima do que a Patrícia trouxe, o que nós imaginamos, aonde que o presidente Trump vai lançar a mão. A IEPA, que é a Lei de Emergência Nacional, que ele utilizou para colocar as tarifas contra o Brasil e contra outros países, ela é uma lei que teria que ter passado a aprovação pelo Congresso americano. E o que a Suprema Corte derrubou é que o presidente Trump, o executivo americano, ele poderia colocar tarifas de até 15%. Acima de 15%, teria que passar pelo Congresso. E não passou. Só que, no caso do Brasil aqui, tem uma outra coisa interessante que aconteceu. A Suprema Corte derrubou também aquela tarifa inicial de 10%. Ela derrubou os 10%, que o Trump teoricamente poderia ter colocado, e derrubou os 40%, que foi aquele adicional. E por que derrubou os 10%? Porque na argumentação do governo americano, ele chamava a mesma argumentação do IEPA, que é essa lei mencionada pela Patrícia, que dizia da emergência nacional e internacional contra a economia brasileira. Então, veja bem o detalhe. Ele poderia colocar uma tarifa de 10%, mas não pelo argumento que ele colocou. Então, o argumento ele foi derrubado pela Suprema Corte. Então, agora a nossa tarifa é 0%. Mas ela pode mudar, pelo mesmo tema também trazido pela Patrícia. Ele pode agora fazer o caminho natural, o caminho correto, é de pedir para o Congresso aprovar a IEPA, a Emergência Nacional, que o Congresso tem esse poder. Então, um caminho do Trump é pedir para o Congresso e o Congresso dá para ele a tarifa. No entanto, no meu entendimento, no entendimento nosso aqui da BIMAC, a lei que dá essa faculdade para o Congresso americano, ela precisa ter uma pequena adaptação. Porque a lei, em lugar nenhum, a lei da IEPA, em lugar nenhum, ela fala em tarifas. Ela fala que o Congresso americano autoriza o governo americano a tomar providências contra uma ameaça externa. Mas não fala de tarifas. Agora... Então, o nosso entendimento é que eles vão ter que mudar a lei, colocando a tarifa na lei e depois dando a permissão para o presidente Trump. Então, o Trump tem uma saída. Por isso que o encontro com o Lula ainda é importante em março. Mas ele tem uma saída, mas essa saída terá que ser negociada com o Congresso. Se for negociada com o Congresso, dificilmente ele vai conseguir impor uma tarifa tão alta. Provavelmente seria uma tarifa mais baixa, certo? Não, o que ele tem que negociar com o Congresso é a permissão de colocar tarifas. Ele não precisa negociar a percentagem da tarifa. Mas agora, vamos lá, mundo real aqui. O Brasil tem o que ofertar para o Brasil, para o Trump, né? A questão das terras raras, das big techs, o etanol, enfim, toda aquela pauta que vinha sendo discutida
e que o Lula estava se preparando para negociar lá nos Estados Unidos. Então, qual é a nossa esperança? Que, lógico, a situação mudou muito com a queda na Suprema Corte e a necessidade que o Trump vai ter agora de ter que negociar. Mas nós entendemos que o Brasil ainda precisa, para tirar esse problema da nossa cabeça definitivamente, de um bom acordo em março. Tem um outro detalhezinho também. Eu sei que você está com problema de tempo, mas é a Section 301. Né? A sessão 301 ela não foi terminada ainda. E a sessão 301, se o Brasil perder, minha opinião, o Brasil vai perder, porque ela está sendo tratada de forma política lá nos Estados Unidos, na USTR, o Brasil deve perder, e o Brasil perdendo, aí o Trump pode aplicar as tarifas novamente. Então, o que está acontecendo agora? Só para explicar a sessão 301, Veloso, que é a investigação sobre vários setores, aí são investigações mais específicas, que os Estados Unidos estariam sendo, de alguma forma, prejudicados pelo Brasil, pela concorrência brasileira em diferentes setores, né? Que vai desde Big Tech, etanol, passa por várias camadas, né? Vários segmentos. Eles falam de desmatamento da Amazônia, eles falam de contrabando no Brasil, eles falam de quebra de patentes, questão de propriedade industrial. Então, eles usaram vários argumentos para aplicar a 301. Isso ainda está num processo, se o Brasil vai perder ou não. Se o Brasil perder, aí o Trump tem total liberdade. Não é só sobre aqueles temas alegados que começou a 301. Esses que eu elenquei aqui e alguns outros. Não. O Brasil perdendo, o Trump pode aplicar tarifas. Então, o Brasil ele tem duas espadas na cabeça. Uma, a 301, que ela foi adiada para maio, minha opinião, vai ser resolvida depois de maio. Mas é uma espada na nossa cabeça. A tarifa volta para zero, mas depois eleva de novo com a 301. E a segunda é a possibilidade de o Congresso, que é de maioria republicana, e ele precisa de maioria simples lá no Congresso, o Congresso devolver para ele a tarifa. Modificando a IEPA. Entendi. Não, então perfeito. Acho que você deixou muito claro. Ele ainda tem caminhos, né, para voltar, para repor essas tarifas. Por mais que ele tenha sofrido essa derrota na Suprema Corte, porque ele estava usando um instrumento que a mais alta instância do Poder Judiciário reconheceu que é equivocado, ele pode adotar outros caminhos para chegar ao mesmo resultado, né, que é a imposição de tarifas. Exatamente. Por isso a diplomacia é tão importante, essa viagem do presidente Lula, né? Quer dizer, a política é que talvez defina mesmo o nosso fortúnio ou infortúnio nesse âmbito. Continua sendo muito importante a visita do presidente Lula. O vice-presidente Alckmin totalmente preparado, tem toda a argumentação, ele conversou várias vezes com todos os setores, ele sabe as dores desses setores que ainda estão sob o tarifaço e tem total condição de negociar da melhor forma possível. Então, a negociação, ela continua sendo necessária, mesmo com a derrubada lá na Suprema Corte. E como a Patrícia aí, ela trouxe para nós, o Trump, ele vai buscar alguma outra legislação, alguma outra coisa, porque ele não vai... Veja bem, existe uma estimativa que a indenização daquelas empresas que exportaram para os Estados Unidos recolheram as tarifas, essa indenização está em torno de 180 a 200 bilhões de dólares. Pois é, né? Não tem como. Então, além dessa indenização, ainda tem a perda de arrecadação. O governo Trump, ele falava em mais de $1 trilhão em arrecadação em cima das tarifas. Veloso. Então, tudo está em cima da mesa. É isso. Muito obrigada, viu? Você deu um excelente apanhado aqui de tudo, de como isso é caro ao governo Trump, né? De tudo que está em risco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Amanda. Boa tarde, até a próxima.